Se você é uma mulher cristã, uma das maneiras de identificar a pessoa com quem Deus quer que você se case é se esse homem se identifica com você. Como ele faz isso? Aqui estão 3 maneiras comuns pelas quais Deus levará esse homem a se identificar como seu futuro marido. O amor é a força que nos une, a melodia que harmoniza a nossa existência. É a busca que alimenta nossos dias e que define nossas vidas. Ansiamos por isso, buscamos isso, e não podemos imaginar a existência sem ele. Agora, quando você está genuinamente apaixonada, é mais do que apenas um sentimento. É uma conexão profunda que entrelaça o seu destino com o de outra pessoa. A questão, que muitas vezes permanece, é: como discernir se esse amor deve durar a vida toda? Como você identifica o homem com quem deveria se casar e passar o resto dos seus dias? Para as mulheres cristãs, a resposta está numa revelação divina, um sinal sutil, mas poderoso de Deus. É sobre seu futuro marido se identificar com você, guiado pela mão divina, orquestrando a sinfonia de suas vidas. Vamos nos aprofundar em 4 maneiras pelas quais Deus pode levar esse homem a se identificar como seu parceiro destinado. Em primeiro lugar, Deus pode falar com ele através da oração. Um homem genuinamente conectado a Deus buscará orientação divina em todos os aspectos de sua vida, inclusive em sua vida amorosa. Através da oração, ele alinha seu coração com a vontade de Deus, abrindo caminho para a intervenção divina no seu relacionamento. Um homem destinado a ser seu futuro marido exibirá qualidades enraizadas na fé, paciência, bondade e humildade. Essas virtudes não são esporádicas, mas formam uma parte consistente de seu caráter, revelando um compromisso profundo com seu relacionamento com Deus. Quando Deus une 2 almas, suas aspirações espirituais se alinham. Seu futuro marido compartilhará a visão de uma vida centrada na fé, no amor e no serviço aos outros. Esta jornada espiritual compartilhada se torna uma bússola que guia vocês dois em direção a uma união proposital. Sempre preste atenção às confirmações divinas. Deus muitas vezes fornece confirmações, sinais sutis, afirmando sua mão em seu relacionamento. Pode ser através de uma palavra, da Bíblia ou conselhos sábios de mentores espirituais. Essas confirmações servem como sussurros divinos, assegurando o caminho traçado por Deus. Em segundo lugar, no âmbito do namoro cristão, o processo entre a busca e a resposta é sagrado. Não se espera que você seja uma espectadora passiva. Em vez disso, você desempenha um papel ativo na preparação do cenário para a chegada do seu futuro marido. Pense nisso como uma sinfonia cuidadosamente orquestrada, onde suas ações compõem a melodia que o atrai. Considere a natureza dupla dentro de cada cristão, a tensão entre o novo e o velho eu. Seu futuro marido também enfrenta essa tensão. Em sua nova natureza, ele deseja uma parceira abençoada, uma mulher que o apoie e alimente uma família no temor de Deus. Contudo, a velha natureza busca gratificação instantânea, nos puxando para os prazeres mundanos. Como uma mulher de fé, você tem o poder de influenciar essa jornada. Em vez de deixá-lo decifrar telepaticamente suas intenções, seja proativa. Desperte nele os desejos corretos, incorporando as qualidades que ele procura. Não se trata de jogos mentais. Trata-se de alinhar suas ações com as virtudes bíblicas que fazem da mulher uma parceira de Deus. Evite ser uma pedra de tropeço, compreendendo a batalha dentro dele. Se intencionalmente despertar seus desejos carnais, você corre o risco de afastar o homem que espera atrair. Em vez disso, mostre a beleza da modéstia e maturidade bíblica. Deixe a sua beleza feminina, projetada por Deus, se tornar um farol que atrai o homem para o caminho da justiça. Em terceiro lugar, seu futuro marido se identificará com você sendo o que você quer, o que você precisa e o que você não esperava. Imagine isso. O homem que Deus escolheu para você é uma mistura perfeita dos seus desejos e necessidades, uma obra construída por amor e paciência. Não se trata apenas de ilusões. Trata-se de uma parceria construída pelas mãos do próprio Deus. Na vida real, os relacionamentos não são pintados nos tons de um filme romântico. Existem os detalhes da vida diária, as provações e as bênçãos que moldam a jornada. Seu futuro marido será mais do que apenas alguém que preenche todos os seus requisitos. Será ele quem desafiará suas fraquezas e exporá suavemente as feridas não curadas dentro de você. A beleza de um relacionamento guiado por Deus reside na sua capacidade de enriquecer as bênçãos através das dificuldades. Como o Salmo 139, versículos 5 e 6, expressa lindamente: Tu
Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Seu futuro marido escolhido por Deus será um reflexo desse conhecimento divino, compreendendo você de maneiras que nem você talvez compreenda. Deus conhece os detalhes intrincados do seu coração e sabe o que você precisa de um parceiro. Portanto, esteja preparada para surpresas, para conseguir mais do que esperava. Não se trata apenas de realizar seus desejos. Trata-se de superá-los de maneiras que somente Deus pode orquestrar. Em quarto lugar, seu futuro marido se identificará com você por meio da compreensão do trabalho invisível. Imagine um jardim onde as flores desabrocham não porque receberam uma etiqueta que diz "floresçam", mas porque foram cuidadosamente cultivadas e cuidadas. No campo dos relacionamentos é praticamente a mesma coisa. Seu futuro marido não surgirá magicamente quando receber esse título. Ele se revelará cuidando das responsabilidades do marido muito antes da cerimônia. Imagine um homem em uma congregação que, sem um título sofisticado, incorpora a essência de um pastor. Ele ama, ensina e lidera os outros, não por causa do título, mas porque é da sua natureza. Essa é uma distinção fundamental. Os títulos não fortalecem. Eles identificam aqueles que já estão engajados no trabalho. Agora, considere isso no contexto do seu futuro marido. Ele não será alguém que espera pelo selo oficial antes de assumir as responsabilidades. Em vez disso, ele é o homem que já demonstra as características associadas a ser um marido. Não se trata de esperar por um momento mágico, mas sim do processo contínuo de crescimento, aprendizado e maturidade. Procure os sinais. Ele está se esforçando para se destacar em sua carreira? Ele se dedica ao crescimento pessoal, aprendendo a arte de servir, liderar e entender como amar uma mulher? Esses são indicadores de que ele está se preparando para o papel de marido. Suas ações falam mais alto do que qualquer título jamais poderia falar. Por outro lado, tenha cuidado com aqueles que veem o casamento como um destino distante e estão apenas aguardando a oportunidade de permanecerem solteiros. O casamento não é um título que você abraça de repente. É o culminar de uma jornada de autodescoberta e preparação. Vamos traçar um paralelo com a história bíblica de Ruth e Boaz. Boaz não se tornou um marido digno quando Ruth sugeriu isso. Ele já havia mostrado seu caráter piedoso ao suprir as necessidades dela e estar emocionalmente disponível. Ele já cumpria as tarefas de um marido sem o reconhecimento oficial. Seu futuro marido não é apenas um espectador nessa jornada da vida. Ele é um parceiro, um participante. Deus orquestra essa jornada complexa e o homem de Deus para você se identificará por meio da busca. No território desconhecido do namoro, não há diretrizes explícitas na Bíblia, mas a aplicação de princípios bíblicos ilumina o caminho. Pense no namoro bíblico como uma dança, onde o homem lidera e a mulher é uma participante ativa. Se ele está liderando e namorando, mas você sente falta de reciprocidade, isso é semelhante a uma dança em que um dos parceiros é passivo. Seu futuro marido não irá apenas liderar, ele te conquistará ativamente. É uma dança onde ambos os parceiros se movem em harmonia, respondendo positivamente um ao outro. Mas e se ele não estiver respondendo bem aos seus convites para prosseguir? Bem, essa pode ser a coreografia de uma dança diferente. Deus está te conduzindo até aquele que foi destinado a você e quando aparecer, ele estará em sincronia com o ritmo divino. Quando ele observa e responde calorosamente aos seus sinais positivos, isso é um sinal poderoso de que ele está assumindo o papel de seu futuro marido. Lembre-se, não se trata apenas de namoro, mas sim de uma jornada guiada pela mão de Deus. Ao caminhar sozinha agora, você está se alinhando com o plano dele. Seu futuro marido se identificará por meio da jornada divina da busca e da resposta. Como diz a Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Submeta-se a ele em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Sendo assim, abrace esta temporada de caminhar sozinha, pois é nessa beleza inesperada de ser separada para este propósito que seu futuro marido irá te encontrar, dançando no ritmo do plano de Deus. Se você se identificou com essa mensagem, curta e compartilhe este vídeo para espalhar a alegria e vamos continuar dançando ao som da melodia divina do amor.
Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Quando você está com a pessoa aprovada por Deus para você, sua vida pode não se tornar perfeita, mas seu caminho para o destino pode ser tranquilo e gratificante. Quando você enfrenta as tempestades da vida, você faz isso com mais confiança e facilidade do que faria se estivesse sozinho ou com a pessoa errada. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10 diz: Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. No entanto, estar com a pessoa errada pode levar à perda de tempo e ao potencial não realizado. Deus tem uma pessoa perfeita para cada um de nós, mas reconhecê-la nem sempre é fácil, pois não podemos ler mentes nem prever o futuro. Mas a verdade é que, apesar das nossas limitações humanas, é vital reconhecer quem Deus trouxe para a sua vida para ser seu cônjuge, porque isso pode impactar profundamente a sua jornada de propósito na Terra. É hora de você se alinhar com Deus, o Criador, que te conhece melhor e pode revelar a pessoa certa e aprovada para você. Nesse vídeo, vou compartilhar algumas coisas que acontecerão quando você conhecer a pessoa certa enviada e aprovada por Deus. 1. Você notará que essa pessoa te complementa. O que isso significa? Entre outras coisas, uma das razões para ter um relacionamento conjugal ou um namoro que levará ao casamento não é afastar você do plano e propósito de Deus para a sua vida. É para te ajudar a cumprir esse plano, propósito e a tarefa que Deus te deu com mais facilidade. Isso significa que seu parceiro deve complementar sua vida e não te afastar do plano de Deus. O objetivo dessa pessoa é te ajudar a cumprir sua missão divina e não te desviar dela. Portanto, você deve procurar alguém que preencha as lacunas da sua vida. Alguém em quem você possa confiar, se submeter e conversar. Alguém com quem você possa servir a Deus e que te leva a realizar seus desejos mais profundos para agradar a Deus. Sara estava com Abraão, mesmo quando eles não estavam na mesma frequência de fé, e Abraão estava com ela na fé no que Deus havia dito sobre ela até chegar o momento da manifestação. Quando ela não conseguia crer por si mesma, ela tinha um marido crendo ao seu lado. A mesma coisa aconteceu com Isaque e Rebeca. Agora, essa é a questão de estar com alguém que não foi aprovado por Deus para ser seu parceiro. É muito parecido com o relacionamento de Sansão e Dalila. Uma parte continua dando, enquanto a outra continua drenando até que não haja mais vida. Mas pelo contrário, a pessoa certa irá te confortar e te encorajar, trazendo à tona o melhor de Deus em você, te ajudando a permanecer no caminho certo. Isso nos leva à segunda coisa que acontecerá quando uma pessoa for enviada e aprovada por Deus para ser seu parceiro. 2. Ela fortalecerá sua fé e te aproximará de Deus. Essa é uma das principais características que você notará na pessoa enviada por Deus para estar em sua vida. Ela será uma grande fonte de inspiração, conforto e motivação espiritual. Isso significa que a pessoa certa te aproximará de Deus, especialmente quando os desafios e as distrações da vida tentarem te afastar dele. Ela será sua fonte de encorajamento e não uma fonte de distração, ao contrário de alguém que não foi aprovado para estar em sua vida. Você deve verificar se seu parceiro está ajudando você a se tornar melhor como filho ou filha de Deus. Você pode perguntar: como essa pessoa fará isso? Como posso identificar que ela está realmente interessada em me ver crescer na fé e no relacionamento com Deus? A pessoa que Deus envia irá nutrir o seu crescimento espiritual, orar por você, orar com você e encorajar conversas sobre Deus e o reino. Essa pessoa poderá orar e compartilhar as boas novas com você, e não será alguém que ficará entediada quando você fala sobre Deus e deseja servi-lo. Quando os problemas estão fazendo você duvidar e querer se afastar, a pessoa está lá para te incentivar e não para te fazer desistir. Essa é a pessoa que Deus quer para você, e não alguém que te afastaria de Deus ou te encorajaria a experimentar o outro lado que o mundo oferece. Se essa pessoa não está aproximando você de Deus, então ela não foi enviada por Ele para você. Não importa o que você pense ou sinta sobre ela. Você pode confiar na graça de Deus para te fortalecer, para se afastar dessa pessoa e para te ajudar a ficar ao lado da pessoa certa e ser uma fonte de força para ela também em sua jornada espiritual. 3. Vocês dois terão uma visão compartilhada e uma paixão pela vida. Há uma diferença entre unidade e mesmice.
Porque Deus é um Deus de diversidade de dons e chamados, ele não espera uniformidade. Somos todos membros do mesmo corpo, mas não somos as mesmas partes do corpo. O seu sucesso na vida depende da pessoa que te acompanha. Isso significa que a escolha de Deus para você será compartilhar seus sonhos e visões, independentemente de suas diferenças. Porque Deus quer que você chegue ao fim da sua jornada e termine bem, Ele trará alguém que veja a mesma coisa que você vê e acredite para onde você está indo. Se você encontrou seu propósito e suas atribuições na vida, a pessoa que Deus está enviando para você terá uma missão e visão semelhantes e acreditará na tarefa para a qual foi chamada. Ela pode não estar fazendo a mesma coisa, mas o chamado dela se alinhará com o seu na forma de apoio ou liderança. Isso é o que torna mais fácil cumprir seu propósito sem estresse ou força. Se a pessoa não compartilha da sua visão e paixão, ela não foi enviada por Deus para você. 4. Essa pessoa será uma fonte de paz. A orientação de Deus muitas vezes vem na forma de paz interior, mas quando algo não vem de Deus, não teremos essa paz quando estivermos com essa pessoa. Quando está no caminho certo, há uma garantia tranquila de que você está onde deveria estar. Se você está ansioso ou desconfortável com o seu relacionamento, talvez seja a hora de reconsiderar. Deus fala conosco através da segurança de nossos corações. Procure aquela pessoa que dá paz ao seu coração e à sua mente, e não aquela de quem você tem medo. 5. Haverá amor genuíno. O verdadeiro amor é evidente na maneira como você se sente quando está com alguém. Pergunte a si mesmo: você sente amor genuíno por essa pessoa ou seus sentimentos são motivados por luxúria, atração ou ganho pessoal? Como cristão, você precisa saber que o amor que vem verdadeiramente de Deus se preocupa profundamente com a outra pessoa e não deseja prejudicar ou tirar vantagem dela para lucro pessoal. A Bíblia ensina sobre o caráter do amor e podemos identificar se nós ou a pessoa com quem estamos está andando em amor. Veja 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 ao 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nossos pensamentos e sentimentos nem sempre mentem para nós. O que você pensa quando conhece alguém que entra em sua vida? Você vê Deus nessa pessoa? Você sente que pode amá-la? O sentimento flui de dentro de você ou é a luxúria que está tomando conta dos seus pensamentos? É sedução e paixão que fluem de você? Você vê a necessidade de se conectar e amar essa pessoa ou vê a necessidade de explorar isso para o seu próprio ganho? Se você ainda sente que pode machucar alguém sem olhar para trás, isso significa que essa pessoa não foi enviada por Deus para você. Fuja antes que a carne tome conta da sua força de vontade. Quando há amor, há cuidado perfeito, e machucar a pessoa estaria longe de seus pensamentos. Verifique o que vem à mente quando você vê ou pensa na pessoa. Agora, por último, aqui está outro sinal de que alguém foi enviado por Deus para ser seu cônjuge. Número 6. Apesar da oposição do diabo e das diversas objeções, vocês verão um futuro juntos. O plano de Deus para o seu relacionamento é para toda a vida. Você consegue se ver envelhecendo com essa pessoa? Você acredita que pode apreciá-la pelo resto da vida? Uma pessoa enviada por Deus é alguém com quem você imagina compartilhar sua vida e ficar ao seu lado nos anos restantes, não apenas por uma noite. Se você não consegue ver isso, ela pode não ser a pessoa que Deus enviou para você. Não se esqueça de que a jornada do casamento será difícil e o diabo lutará contra ela quando estiver servindo aos propósitos de Deus. No entanto, quando seu parceiro enviado por Deus estiver com você, a jornada será uma bela aventura juntos. Lembre-se, você não pode se dar ao luxo de estar com alguém que não foi escolhido por Deus para a sua jornada. Busque paz, fé e visões compartilhadas e um futuro juntos ao avaliar seu relacionamento. Ouça a fé inteligente que vem de Deus, pois ela fala com você de maneiras que às vezes estão além das palavras. Se volte sempre para Deus em busca de orientação. Na busca por um relacionamento harmonioso e com propósito, mantenha esses sinais em mente e deixe a sabedoria de Deus te guiar. Ao compreender esses princípios,
você poderá desbloquear o lindo plano que ele tem reservado para a sua vida. Quando você, como uma mulher de Deus, conhece um homem, aquele que você crê que Deus está colocando no seu caminho para se casar, uma das maneiras de ter certeza de que ele é a pessoa certa é a forma como ele se identifica com você. O que isto significa? Significa que, por mais que você tenha a responsabilidade de orar e se preparar para fazer essa jornada com o homem certo quando ele vier, há coisas que essa pessoa deve fazer para confirmar que ela realmente é quem Deus preparou para você. Lembre-se de que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 22, "O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor." Muitas vezes olhamos para este versículo e o usamos para falar com as mulheres. Contudo, devemos também observar que neste versículo há responsabilidade tanto para o homem como para a mulher. Você, mulher cristã, tem o seu caminho, e ele, seu futuro marido, tem o dele. E você saberá que ele é quando ele se identificar com essas características, assim como ele reconhecerá você quando você se identificar com as suas. Então, quais são algumas dessas características e como seu futuro marido se identificará para você? Aqui estão algumas maneiras comuns pelas quais o homem certo será guiado por Deus para se revelar a você como seu futuro marido. Primeiro, ele se identificará diante de você pela responsabilidade que corresponde ao papel de marido antes mesmo de se tornar um. O que isto significa? Você deve entender que um título não significa necessariamente algo para um homem. Embora a maioria das pessoas só se torne séria quando assume oficialmente uma função, isso não é um verdadeiro sinal de responsabilidade, mas pode ser uma prova de que essa pessoa não é adequada para essa função. No entanto, isso diz muito sobre a sua paixão pela função quando uma pessoa naturalmente se envolve de todo o coração antes de ser nomeada para essa posição. Deixe-me explicar melhor. Vejamos Davi na Bíblia. Enquanto ele cuidava das ovelhas de seu pai no deserto, não havia ninguém cuidando dele, o encorajando ou mesmo o motivando. Ele estava sozinho. Como pastor de ovelhas, ele entendeu que era esperado dele proteger e sustentar as ovelhas. Então, quando um leão e um urso atacaram, ele não fugiu e se escondeu. Ele se levantou e protegeu as ovelhas. Mesmo depois de Davi ter sido ungido rei pelo profeta Samuel, ele simplesmente voltou ao deserto para continuar cuidando de suas ovelhas. Se alguma coisa tivesse acontecido com as ovelhas, Davi poderia facilmente ter voltado para casa para testemunhar que escapou do mal. Mas ele arriscou sua vida pelo bem de suas ovelhas, não porque quisesse ser aplaudido, mas porque realmente se importava com elas. Deus estava observando isso, e aqui estava sua conclusão que podemos ver em Atos capítulo 13, versículo 22. E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: "Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade." Deus estava observando um jovem colocar sua vida em risco por suas ovelhas. Então, quando Davi saiu ao encontro de seus irmãos no campo de batalha para levar a eles a comida enviada por seu pai Jessé, Deus estava observando o desejo puro no coração de Davi de tirar a vergonha da derrota de toda a nação. Na mesma fé, Deus também levará seu futuro marido a se identificar, mostrando as características que o marido deve ter. Ele não vai esperar vocês se casarem para mostrar essas virtudes. Ele demonstrará muito antes disso. Nos casamentos bíblicos, demonstrar o papel como um marido não significa que ele se torne completamente responsável por todas as suas necessidades. Embora possa ser seu futuro marido, ele ainda não é tão responsável por você como será quando de fato se tornar seu marido. Digo isso porque testemunhei mulheres cristãs cometerem um erro aqui. Elas caem em relacionamentos errados porque fazem de alguém seus maridos antes do tempo. Elas acreditam que, uma vez que ele é capaz de atender às suas necessidades, ele é o escolhido. Algumas mulheres determinam seus relacionamentos e lealdade quase como um leilão para quem paga mais. Por quê? Elas não querem trabalhar por conta própria e assumir responsabilidade de nada. Este não é o caráter de uma mulher de Deus ou de uma mulher com quem um homem cristão deveria se casar. Todos os outros membros da sociedade podem dizer ou pensar que isso é normal, mas não é.
Veja Ruth como exemplo. Ela conheceu Boaz quando saiu para comprar comida. Quando Boaz a viu, ele se identificou para ela, assegurando que ela tivesse comida suficiente antes de voltar para casa. Quando ela chegou no dia seguinte, Boaz instruiu seus homens a facilitarem o trabalho dela. Observe que ele não apenas pediu a ela que ficasse em casa enquanto ele providenciava a comida. Ela teve que ir para o mesmo local de trabalho que ele e a apoiou em seu trabalho, garantindo que ela tivesse mais do que o suficiente para levar para casa. Além disso, Noemi, que era sogra e mentora de Ruth, identificou essa qualidade em Boaz e rapidamente orientou Ruth a tomar as medidas certas para participar do processo com ele. Ruth fez o que lhe foi dito e isso levou ao casamento deles, alistando assim Ruth, uma mulher moabita, na árvore genealógica de Jesus. Outra maneira do seu marido se identificar com você é tomar as medidas necessárias em sua direção e ser capaz de responder às suas próprias ações positivas correspondentes. É verdade que o homem liderará um relacionamento bíblico e sólido, porém também é importante saber que a mulher tem um papel no processo de namoro e deve cumprir isso para que o relacionamento seja equilibrado. A maioria dos homens muitas vezes não sabe ler as respostas de uma mulher. Trata-se de ser maduro o suficiente para dar o passo certo como homem em relação a uma mulher e ser capaz de dizer se ela deseja que você continue o processo de conquista. Veja bem, se o homem está em um namoro, mas a mulher não está sendo ativamente participativa, o relacionamento pode não dar certo. Ela não está interessada em estar com ele, pelo menos não naquele momento. Se alguém quer estar com você, é fácil perceber que essa pessoa quer você na vida dela. Ruth e Boaz não usaram palavras quando o relacionamento deles começou. Boaz começou a agir como um marido responsável e Ruth percebeu como ele estava sendo gentil e prestativo. Ruth então contou como Boaz estava agindo a Noemi, sua mentora, que simplesmente disse a ela para tomar a ação correspondente. Quando Ruth fez o que Noemi aconselhou, Boaz sabia o que suas ações significavam e confirmou isso tomando as medidas apropriadas para se casar com ela. Portanto, se este homem não está procurando você ou respondendo ao seu convite positivo para manter um relacionamento, isso significa que ele não está se identificando como seu futuro marido. Você não deveria perder seu tempo com essa pessoa. E, por último, um homem é seu futuro marido se ele se identificar com você pelo compromisso total de te ajudar a alcançar o futuro que Deus te deu. Não deixe ninguém te enganar. O casamento pode realmente ser o paraíso na terra se você estiver com a pessoa certa e vocês dois fizerem isso corretamente. As provações são reais. Tentações e competições virão. Haverá dias bons e dias ruins. Então, o tipo de pessoa que você tem ao seu lado vai determinar muito sobre como serão esses dias. Ou seja, se Deus está te chamando para ter um futuro conjugal com esse homem, ele terá características que farão você se sentir em paz e te incentivarão a crescer. Seu futuro marido estará naturalmente comprometido com seu progresso espiritual e geral. Ele estará interessado não apenas em atender às suas necessidades físicas ou financeiras, mas também às suas necessidades espirituais e emocionais. Ele vai te amar por quem você é e vai te incentivar a crescer. Ele será paciente com suas fraquezas, mas desafiará você a expor as feridas não curadas em seu coração, bem como os padrões prejudiciais que você acomodou dentro de si ao longo dos anos. Seu futuro marido se identificará como o elo em sua vida entre quem você é hoje e quem Deus planejou que você seja no futuro. Você pode não entender isso a princípio, mas essa pessoa ajudará a iluminar sua vida e te dará o empurrão necessário para uma vida maior do que suas expectativas. Ele vai orar e estudar a Bíblia com você. Ele servirá a Deus com você, trilhará o caminho da santidade e da pureza e te ajudará a alcançar seus objetivos, ao mesmo tempo que tornará a jornada mais fácil por meio de um companheirismo saudável. Você, mulher que me ouve agora, tenho certeza que você adoraria saber como se tornar atraente como uma mulher que confia em Deus para o seu futuro marido. Este é um assunto muito importante porque você, como mulher cristã, precisa entender duas coisas. As regras de envolvimento no relacionamento cristão são muito diferentes das regras de envolvimento no relacionamento mundano.
você tem a responsabilidade de atrair seu futuro marido para você. Muitas mulheres cristãs chamadas ao casamento muitas vezes não percebem isso, atrasando ou se isolando completamente da grande jornada conjugal preparada para elas por Deus. A oração é boa, é bom orar. Você deve continuar orando. Porém, além disso, você deve ser proativa ao trabalhar lado a lado com a pessoa que Deus deseja trazer para você. É correto que o homem tenha que dar o primeiro passo, fazer a maior parte do trabalho e conquistar a mulher. Esta é a ordem natural das coisas, independentemente de você ser cristão ou não. Contudo, neste vídeo, compartilharei 4 coisas que você precisa fazer para atrair o homem que Deus preparou para ser seu futuro marido. Número 1. Quando você encontrar a pessoa escolhida por Deus para ser seu futuro marido, tente evocar nela os desejos corretos e piedosos. Deixe-me explicar isso. Eu sei que o seu maior desejo como mulher cristã é se casar com um homem que ama e teme a Deus de todo o coração. Você quer um homem que se consagrou a Deus e está em uma jornada de santificação, confiando em Deus para ajudá-la a desenvolver e viver de acordo com a fé. Se este é realmente o seu desejo de ter um marido que é um homem de Deus, então você também deve se preparar para ser proativa nesse relacionamento. Como? Sendo o tipo de mulher de Deus por quem ele está orando para ter. Esse tipo de mulher não tenta seduzi-lo ou fazê-lo pecar contra Deus, mas o ajuda a crescer na fé, a sentir-se amado e apreciado e a tomar as decisões certas. Se você entrar na vida de qualquer homem fazendo o oposto disso, uma destas 2 coisas certamente acontecerá. Primeiro, você o transformará no oposto daquilo pelo qual você orou, porque em vez de ajudá-lo a ser um homem de Deus, você despertará a velha natureza do pecado que ele estava lutando para superar como um homem cristão. Ou segundo, o seu amor por Deus e a sua santidade não permitirão que ele se sinta atraído por você, e ele se afastará ao invés de se aproximar de você. Uma dessas 2 coisas certamente acontecerá se você não evocar nele um sentimento positivo em relação a você que atenda às suas necessidades espirituais mais profundas. Uma das coisas mais atraentes que um homem cristão procura numa mulher é a capacidade dela de apoiar a sua busca por Deus. Ele quer alguém que o desafie a buscar a Deus, evitar o pecado e seguir o propósito de Deus para a sua vida. Ele assumirá o compromisso de vida de cuidar de você e te ter ao lado dele. Número 2. Deus atrairá seu futuro marido quando você mostrar a ele que gosta dele. A sociedade ensinou as mulheres a esconder seus sentimentos pelos homens de quem gostam e a deixar que o homem a persiga e descubra por si mesmo. Assim, uma mulher cristã que ainda não teve sua mente transformada pode gostar de um homem, mas acaba sendo indiferente a ele, o evitando e às vezes até sendo rude com ele. A verdade é que deve ser o homem quem deve conquistar a mulher, porém a mulher tem que mostrar a ele que ele pode e deve fazer isso também. Gosto de fazer referência à história de Ruth e Boaz. Sim, Boaz estava sendo gentil e generoso e estava pronto para ser um marido. Mas Ruth não fez nada para mostrar que estava aberta a um relacionamento no início. Foi necessário o sábio conselho de sua amiga e mentora Noemi antes de ela se envolver no processo. Com uma ação, Boaz entendeu a mensagem e assumiu um compromisso. Enquanto você vir um homem cristão por quem você se sente atraída e por quem você acredita que se sente atraído por você, dê sinais de que você sente o mesmo por ele. Mostre que não há problema em ligar para você, dizer oi ou convidá-la para sair. Coloque-se à disposição acolhendo a ideia de um possível relacionamento com ele. A pessoa certa saberá como tomar as medidas adequadas, mostrando que respeita e deseja genuinamente um relacionamento com você. Número 3. Deus pretende que você atraia seu futuro marido, permitindo que ele sinta que pode te trazer felicidade e que se sinta um homem capaz e amado em sua vida. É crucial compreender o profundo papel de permitir que um homem se sinta um provedor e protetor em sua vida. Todo homem quer se sentir assim. Na verdade, é esse sentimento que o faz sentir que está pronto para um relacionamento. Essa dinâmica se alinha lindamente com o desígnio de Deus para relacionamentos harmoniosos entre um homem e uma mulher. Em primeiro lugar, abraçar a vulnerabilidade é uma chave poderosa. Não deixe ninguém te dizer o contrário, independentemente de quem seja. Deus fez de você uma mulher, e Ele fez de você uma mulher linda. Permita-se estar aberta e receptiva ao seu cuidado e carinho.
As mulheres muitas vezes querem ser fortes e independentes, o que é louvável, mas é igualmente importante deixar o homem ver o seu lado mais suave e sentir que é visto e apreciado. Compartilhe com ele suas alegrias, esperanças e até mesmo suas vulnerabilidades. Ao fazer isso, você o convida para o seu mundo interior, onde ele pode fornecer apoio e cuidado emocional. Pense nisso. Ninguém quer estar onde não se sente valorizado. Um homem deve se sentir e ser demonstrado que foi aceito como sábio, forte e responsável. Esta é a base sólida de um relacionamento leal que durará. E isso nos leva a outro ponto. Reconheça e aprecie seus esforços. Seja um pequeno gesto, como encontrar algo em que ele esteja interessado e ajudá-lo a conquistar isso, planejando seus objetivos com ele e oferecendo informações úteis, sugerindo coisas mais lucrativas que ele possa fazer com seus recursos para ajudá-lo a crescer, ou reconhecendo suas ações com gratidão. Isso não apenas o faz se sentir valorizado, mas também reforça seu senso de propósito em sua vida. Além disso, incentive sua liderança. Em qualquer relacionamento, há um fluxo e refluxo natural na tomada de decisões. Permita que ele assuma a liderança conforme Deus ordenou para ele. Isso não faz de você, mulher, fraca. Isso não significa que você é irrelevante. Significa simplesmente que você está escolhendo se submeter e obedecer ao modelo de Deus para relacionamentos conjugais da fé. Não se trata de renunciar à sua voz, mas sim de promover um ambiente onde ambos os parceiros contribuam com os seus pontos fortes. Por último, a comunicação é fundamental. Compartilhe seus sentimentos, desejos e expectativas de forma aberta e honesta. Diga a ele como o amor e apoio que ele te dá faz você feliz. Essa afirmação fortalece o vínculo entre vocês e permite que ele se comprometa a fazer ainda mais para te deixar mais feliz. Portanto, para atrair o futuro marido que Deus destinou para você, você deve fazê-lo se sentir um homem forte e valorizado, permitindo que ele faça você feliz. Embora o mundo moderno possa te dizer o contrário, abraçar a vulnerabilidade feminina e deixar o homem certo contribuir para a sua alegria irá te ajudar a nutrir um relacionamento e também a se alinhar com a vontade de Deus para o amor e a parceria para vocês dois. Por último, número 4. Passe algum tempo em lugares onde ele possa encontrar você. De volta à história de Ruth, você sabia que essa foi uma das coisas que Noemi pediu que ela fizesse? Ninguém que queira ser visto se esconde, e nenhuma mulher de Deus que queira ser encontrada pelos homens da luz passa o tempo escondida na escuridão. Tire sabedoria disso, querida filha de Deus. Por mais que seja normal se considerar uma pessoa respeitável e reservada que ama seu espaço, se trancar dentro de casa pode não dar ao homem certo a oportunidade de encontrar você. Você precisa sair disso. Torne-se visível. Noemi disse a Ruth para não apenas comparecer à festa de Boaz, mas também para se certificar de que ela sabia onde Boaz estaria depois da festa. Isso é se colocar estrategicamente onde Boaz não apenas haveria, mas também saberia que ela era a mulher certa para ele. Se você quer um homem de Deus, você deve ir aonde os homens de Deus vão. Você não vai encontrar esse homem em uma boate, em um aplicativo de namoro sujo ou em alguma festa selvagem. Mateus, capítulo 24, versículo 28 diz: Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Em sua jornada para encontrar um homem de Deus, lembre-se de que conexões divinas geralmente acontecem quando você se posiciona em lugares onde se reúnem indivíduos cristãos com ideias semelhantes. Confie no tempo e no plano de Deus e esteja aberta à sua orientação. Sua fé, presença e obediência te levarão ao homem de Deus certo e o atrairá para você. Como uma mulher cristã, você naturalmente deseja se casar com o homem que Deus tem para você. Não importa por quem você tenha sentimentos ou interesse, no final das contas, tudo se resume a buscar a escolha de Deus para a sua vida. Você não deve se contentar com menos do que o melhor de Deus para você. O ideal é que, como mulher cristã, você queira ter certeza de que está escolhendo o homem que Deus deseja que você escolha. Mas então, como você sabe quem é realmente a escolha de Deus para você? Como você pode discernir a voz e a direção de Deus em sua vida amorosa para estar com um homem escolhido para ser seu marido? Às vezes esse processo pode ser assustador e confuso. Você pode conhecer alguém, até mesmo um cristão, que pareça compatível com você, mas pode não ter certeza se essa pessoa é a pessoa certa para você.
Você pode ter sentimentos fortes por alguém, mas também tem algumas preocupações. Você pode conhecer alguém e ver alguma evidência do favor de Deus, mas de alguma forma, no fundo do seu coração, você também enfrenta algumas dificuldades ou resistência. Você pode pedir orientação a Deus, mas ainda se sente insegura ou em conflito. Neste vídeo, quero compartilhar 3 sinais para te ajudar a perceber quem Deus escolheu para ser seu marido. 1. A pessoa que Deus escolheu para ser seu marido amará ou se esforçará para amar a Deus mais do que ele ama você. Isso não é para te assustar. Na verdade, isso é algo bom. Qual é a coisa mais importante na sua vida? Como cristã, o seu relacionamento com Deus deve ser a coisa mais importante. Portanto, a coisa mais importante para você deveria ser o próprio Deus. Como resultado, tudo que você traz ou rejeita em sua vida deve ser por causa dele. Com isso, você quer passar a vida junto de alguém que tenha o mesmo coração para Deus. Ao longo da Bíblia, vemos Deus enfatizando sua centralidade em nossas vidas e convidando todos a louvá-lo. Ele não está exigindo o nosso louvor porque é egoísta. Deus está pedindo isso porque ele sabe que encontramos bênçãos sem medidas em nosso louvor e amor por ele. Lembre-se de que esta foi a resposta de Jesus quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento, em Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. A Bíblia também diz em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16: Mas assim como aquele que os chamou é santo, sejam santos em tudo o que o fizerem, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E também acrescenta em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esses versículos dizem que o nosso relacionamento e a influência de Deus sobre nossas vidas afetam a nossa conduta e identidade. Isso significa que se você ama a Deus de todo o coração, há coisas que as pessoas não precisam se preocupar, porque sabem que você não as fará por amor a Deus. Da mesma forma, quando você conhece alguém que ama a Deus mais do que você, o bom disso é que você terá encontrado um lugar seguro para você e seu relacionamento. Isso significa que a pessoa não vai te amar? Não. Significa simplesmente que a escolha de Deus para você não irá te idolatrar. E por causa disso, ele aprenderá a ver você através dos olhos de Deus, te amando de uma maneira pura, como você merece como filha de Deus. Imagine um homem que busca a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Um homem que se junta a você em adoração e oração, fortalecendo juntos sua fé. Quando partilhado com o seu parceiro, o seu amor por Deus se torna uma força unificadora, aprofundando o seu vínculo de formas extraordinárias. Ao fazer parceria com essa pessoa, você terá o amor perfeito que expulsa o medo, aquele onde você poderá crescer para amar a Deus mais profundamente, tendo ele como centro de sua conexão, sem medo de perder seu relacionamento com Deus ou com a pessoa. 2. Deus escolheu alguém para ser seu marido se esse homem te ama e te deseja mais do que outras mulheres. Não deveria haver dúvida sobre isso. Se um homem está com você, mas ainda acha que existe alguém melhor para ele, ele definitivamente não é a escolha de Deus para você. Como uma mulher cristã solteira, você deseja uma história de amor que não seja apenas comum, mas extraordinária, uma história de amor que o próprio Deus escreveu. Você deseja saber que é o homem que Deus escolheu para você, aquele que irá cuidar e elevar você em sua jornada de fé. O marido da mulher, que é descrita em Provérbios capítulo 31, versículo 29, disse sobre ela: Muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. O homem que Deus escolher para você fará de você sua escolha número 1. Ele não fará de você uma opção entre outras mulheres. Isso significa que quando o homem certo vier, ele fará isso instantaneamente? Não. Isso ocorre depois de um período de adaptação com você em um relacionamento em que ele eventualmente percebe que é com você que ele deseja ter um relacionamento e com mais ninguém. Se ele não está entusiasmado com você, então ele não é a escolha de Deus, simples assim. Quando Deus seleciona um homem para você, o desejo dele por você será inegável. Ele não será capaz de deixar de te conquistar. Claro, alguns podem ir atrás de qualquer mulher com quem acham que tem alguma chance,
Mas quando Deus revela o homem certo para você, ele só vai querer ir atrás de você. É um amor que se torna mais profundo e mais forte com o tempo, enraizado no plano perfeito de Deus. Imagine um amor tão profundo que prioriza você acima de todos os outros. Um amor que reconhece o seu valor. Um amor que diz: você é meu único amor. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 2, versículo 15: Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Esse é o tipo de amor que Deus pretende para você, um amor que reflete o amor de Cristo pela sua noiva, a Igreja. 3. A escolha de Deus para você será a resposta às suas orações por um homem de Deus. Agora, eu sei que isso pode parecer intrigante no início. Isso significa que não temos livre-arbítrio? Isso implica que você será forçada a um casamento que não deseja quando Deus escolher alguém como seu marido? De jeito nenhum. Quando Deus escolhe algo para você, a escolha dele se alinha perfeitamente com os seus desejos e não contra eles. O Salmo 18, versículo 30 diz: O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Também diz em Efésios, capítulo 1, versículo 11: Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Pense nisso. Quando Deus escolheu você para a salvação, isso não foi uma decisão relutante da sua parte. Ele propôs a você a vida eterna, mudou seu coração e você o seguiu de boa vontade. Da mesma forma, quando Deus revela o homem que ele escolheu para você, isso se alinhará perfeitamente com os seus desejos. Com o tempo você entenderá e verá que essa pessoa é o tipo de pessoa que você sempre quis ter como marido. Quando você escolhe andar com Deus, rejeitar o pecado e crescer na fé, isso vai alinhar os seus desejos com os planos dele para você, não apenas no casamento, mas em todas as outras áreas da sua vida. Quando você decide amar o que Deus ama, você também desprezará o que ele despreza. Essa transformação refletirá nos seus relacionamentos, fazendo você perceber que a escolha de Deus é, de fato, a melhor que você poderia fazer. A escolha de Deus para você é um homem que ama Deus acima de tudo, um homem que ama você com um coração indiviso e um homem que se alinha perfeitamente com os seus desejos. Esta é uma história de amor de autoria do próprio Deus. Então, minha amiga que está me ouvindo agora, ao buscar o plano perfeito de Deus para a sua história de amor, lembre-se de que ele não está contra as suas emoções. Ele simplesmente não quer que você seja controlado por elas. Sua jornada para encontrar a pessoa certa é um lindo capítulo de confiança e fé. Assim como soldados, treinadores e levantadores de peso abraçam a dor para ficarem mais fortes, sua jornada irá te refinar, moldando você na mulher que Deus deseja que você seja. Assim como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Lembre-se de que a história de amor de Deus por você é única, cheia de esperança e vinculada à fé. Ele está usando esta época da sua vida para te preparar para coisas mais incríveis. Confie nele, busque sua orientação e nunca perca a fé em seu plano perfeito.